Dando continuidade ao nosso estudo de tanatologia bíblica, onde se estuda a morte, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, graças te damos, meu Deus, por tua bondade e misericórdia, por nos dar a salvação por Jesus Cristo, teu Filho amado. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos dê um bom aprendizado, um bom estudo na tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, tanatologia, parte 4, o estudo da morte, fazendo aqui uma breve introdução no livro de Gênesis, livro das origens, no capítulo 2, no versículo 17, onde Deus vira para o casal e diz que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comessem, certamente morreriam. E sendo tentados, eles assim o fizeram e pecaram. E Deus, os chamando à responsabilidade, deu a cada um a sua justa recompensa. E a parte que nós vamos falar aqui é Gênesis 3, no versículo 19, que vai contextualizar o estudo da morte, que é o que nós temos feito nessa quarta parte, neste quarto vídeo. Gênesis 3,19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O Senhor está falando aqui para o casal que da matéria em que o Senhor usou para fazer o homem, fazer Adão, que este iria retornar. E, dando continuidade a isso, nós vamos continuar naquela mesma linha de raciocínio, aonde, no começo, eu comecei a questionar. Questionar, entre aspas, é dizer, a morte veio como um ato de Deus, como castigo, como disciplina. Morte, castigo ou bênção. Pode depender muito, vai variar do ponto de vista de cada um. Mas se olharmos Deus como Pai, como Criador, como aquele que prepara um ambiente favorável e coloca o homem ali como seu filho, e este filho, obviamente, o desobedece, então o pai, o bom pai, ele disciplina, ele tem por obrigação disciplinar, porque a disciplina tem a finalidade de educar. Dando continuidade ao nosso estudo de tanatologia bíblica, o estudo da morte, vamos continuar falando aqui. A quebra da aliança adâmica. Ou seja, como texto básico eu já li lá em Gênesis 3,19, que o homem trabalharia do suor do seu rosto, tiraria o seu sustento, até que ele se tornasse pó. Tá, mas e a parte de Deus que foi soprado nas narinas do homem? A consciência, a capacidade de discernir, de distinguir entre o bem e o mal, que só Deus possui. E Deus então compartilha isso com o homem, e o homem lança a mão disso. Vejamos o que nos diz aqui, né? Com a quebra da aliança adâmica, qual é a provisão que Deus toma em relação a isso? Gênesis 3:21. Deus, a primeira provisão foi vesti-los. Deus sacrificou um animal e os vestiu. Podemos entender aqui que este Deus, que começa agora a puni-los por um pecado, por um pecado que já havia advertido, para que eles não cometessem, e eles foram desobedientes, foram rebeldes, e isso trouxe consequências irreparáveis nessa vida, para essa natureza do homem. Deus aqui age de misericórdia, age com misericórdia lhe fazendo vestes de animais. E nós podemos ver isso aqui em Gênesis 3:21 e em Gênesis 3:22. Deus é sabedor do bem e do mal. E Deus toma uma outra providência. A primeira providência é vesti-los, sacrificando um animal. A segunda providência
é Deus impedir que esse casal tenha acesso ao caminho da árvore da vida. Porque se o casal tivesse acesso ao caminho da árvore da vida, certamente comeria do fruto e viveria eternamente, como diz a Escritura. Então seria uma inimizade eterna, uma inimizade imortal com Deus. Não haveria como Deus resgatar esse casal. Não haveria como Deus trabalhar em favor desse casal numa ação futura de Deus. E a outra coisa, Deus, ele pega e coloca, Deus os lança fora do jardim. Quando vemos Deus lançando esse casal fora do jardim, a ideia é de expulsão. E Deus os expulsa do jardim. A ideia é, eles foram banidos, foram. Mas eles vão lavrar a terra. A terra é essa da qual Deus tirou Adão e o formou. E Deus lhes dá sabedoria agora para cultivar a terra. A terra vai oferecer resistência? Vai. A terra sofreu as consequências do pecado? Sofreu. A natureza está em colapso? Está. E a terra agora ela não vai facilitar a vida do homem? Não. Mas Deus deu ao homem algo que não tirou, que é a capacidade de lidar, de domesticar e de superar os obstáculos na natureza. Então Deus os lança fora do jardim ou do paraíso para cultivar a terra do qual eles foram tomados. Gênesis 3, 23. E diz aqui que Deus põe querubins à banda do oriente do jardim, ou seja, a leste do jardim, para guardar esse jardim. E uma espada inflamada ou flamejante que andava ao redor da árvore da vida para guardar o caminho da árvore da vida. Está lá em Gênesis 3, 24. Podemos observar que no hebraico a palavra querubim ou raiz querube significa guardar ou cobrir. Guardar o quê? Guardar algo que precisa ser entregue, mas não é o momento. Cobrir o quê? Cobrir algo que precisa ser revelado, mas ainda não é a hora. Então, é muito sugestivo que Deus coloque esses seres angelicais, ou esse ser angelical chamado querubim, que assiste diante do trono de Deus, né? Estão lá diante do trono de Deus, e eles têm esse significado de guardar. Querube quer dizer guardar, cobrir. Guardar o homem de si mesmo. E cobrir, né, aquela revelação, cobrir aquela propiciação que futuramente aconteceria, como aconteceu, mas aqui a gente está olhando o ser angelical de uma forma muito simplística, né, simplística e natural. E diz aqui, segundo aqui a Bíblia, a palavra de Deus declara que Deus habita entre os querubins. 1 Samuel 4:4, 2 Reis 19:15, Salmos 80, versículo 1 e Isaías 37:16. Ou seja, esse ser angelical, os querubins, eles são seres que assistem no trono de Deus, assistiam diante do trono de Deus, serviam diante do trono e estavam aqui, cujo nome significa guardar e cobrir. Ou seja, proteger e limitar, para que o que precisa ser revelado no futuro seja descoberto no tempo adequado, seja revelado no tempo adequado. Podemos também chamar isso aqui de um início de revelação progressiva de Deus. Continuando, aí vamos para o primeiro homicídio, a primeira consequência do pecado. O casal agora está fora do Éden e o casal tem Caim e Abel. Ambos com seus trabalhos, um lavrador, o outro pastor de ovelha, e ambos trazem sacrifício ao Senhor. E diz a palavra que Abel pega das primícias das suas ovelhas e oferece ao Senhor. Da mesma forma, Caim traz, né, a sua oferta e coloca diante do Senhor. E diz a palavra
que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim, o que trouxe grande ira, grande revolta ao coração de Caim. E Deus pergunta a Caim: se você fizer o que é justo, o que é bom, o bem não vai habitar na sua mente? Mas se você cultivar o que é mal, este mal não vai te consumir, não vai te encher de sentimentos malignos, e esse sentimento maligno vai habitar na sua porta, já é na sua porta. E a consequência disso é que Caim comete o primeiro homicídio, o primeiro assassinato, né, matando o seu irmão. Então acontece ali o fratricídio, ou seja, um irmão acaba matando o outro. E, consequentemente, Caim, ele vai e começa a sua caminhada pegando para si uma esposa, e visto que naquela época só tinha Adão e Eva, Caim, Abel já agora assassinado, Caim é expulso, sai como um vagabundo sobre a terra e toma uma esposa para si. É claro que a esposa que Caim tomou aqui era uma parenta sua. E aí a gente pode começar a observar certas coisas, certas consequências do pecado, que não dá para fugir a essa realidade. Caim acaba pegando como esposa ou uma irmã, ou uma sobrinha, ou uma prima, mas o fato é que Caim se casa com alguém muito próximo à sua linguagem, à sua linhagem consanguínea. Vejamos agora outro ponto muito importante. Por que da longevidade se Deus disse para Adão, lá em Gênesis 2,17, que se comesse da árvore morreria? E por que essa morte não veio logo de imediato? Porque se formos fazer aqui uma análise, veremos que Adão, Gênesis 5,5, viveu 930 anos. Depois veremos que Jared viveu 962 anos. Enoque, 365 anos, e foi transladado. Deus levou para si. Está lá em Gênesis 5, 24, 23, 24. Matusalém, ou Metusalém, viveu 969 anos. Lameque viveu menos um pouco, 777 anos. Noé foi ter seus 3 filhos com 500 anos e viveu 950 anos. Observe bem que a penalidade da morte imputada por Deus como castigo, como manifestação de ira, como manifestação daquilo que a gente entende como punição, ela não é aplicada automaticamente, de uma forma física, de uma forma penal, mas ela é tardia, porque o homem está vivendo quase um milênio. Duas coisas podemos observar nisso. Primeiro, a longevidade dada por Deus propicia a condição de que os laços sanguíneos se tornem cada vez mais distantes para que não haja aqui relacionamento entre irmãos ou até mesmo entre primos. Ainda não havia nenhuma lei que proibisse esse tipo de relacionamento. Hoje chamamos de incesto, mas naquela época não havia lei. Nós estamos aqui em um jardim, saído de um jardim, começando uma realidade nova para esse casal, que ainda não tem leis, não tem nada. A lei virá no período pós-diluviano. Nós estamos aqui no período pré-diluviano. É antes do dilúvio. E a gente falou de Noé, que foi ter Cã e Jafé com 500 anos, vivendo Noé, na sua totalidade, 950 anos. Ou seja, a longevidade vai trazendo essa questão do distanciamento, do relacionamento íntimo, que lá na frente Deus vai proibir, através da lei do decálogo, dos 10 mandamentos e dos seus 630 e poucos 630 e poucas ordenanças, né? Podemos ver uma referência entre Caim e sua esposa lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 17. Agora, vejamos uma coisa. No capítulo 6 de Gênesis, a terra, se um pouco antes, o homem está vivendo bastante, o homem está vivendo quase 1000 anos, com exceção daquele que viveu 777, que foi Jared, né?
que foi isso mesmo. Então, 777, que foi Lameque, que teve 2 esposas. Então, vemos aqui agora que algo estranho acontece. A humanidade se degrada ao máximo, ela se corrompe ao extremo. E aí, no livro de Gênesis, o Senhor, lá no capítulo 6, no versículo 1 a 3, especificamente no versículo 3, o Senhor diz: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, não contenderá, quer dizer, não estará em conflito, não estará tendo essa briga do Espírito de Deus, está trabalhando na consciência do homem para que esse se arrependa, para que esse se volte da perversidade, se desvie da maldade já naquela época. Então, não contenderá, quer dizer, não estará em conflito, porque será um conflito de longevidade sem proveito nenhum. E aí, diz aqui o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque a sua natureza também é carne, ou seja, a natureza do homem é inclinada àquilo que o pecado trouxe como consequência na sua vida, né? No seu gênero. E serão os seus dias de 120 anos. O Deus estabelece aqui um limite de idade para que o homem tenha para viver, para que o homem tenha para tentar se encontrar com Deus ainda naquela época. E observação, a palavra dia, que no hebraico tem a raiz ion, necessariamente não se refere a um dia de 24 horas específico. Mas o que podemos entender é que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem. Está lá na referência no livro dos Salmos, Salmos 90, versículo 4, e segundo a Pedro 3:8. Agora, a morte a morte começa a agir na vida de Adão no momento em que ele pecou. Isso é um fato. Adão começa, a morte começa, né? A morte se inicia na vida de Adão no começo em que ele pecou. A questão é que essa morte ela vai sendo uma coisa gradual, ela vai sendo uma coisa lenta. Ela não é uma coisa avassaladora, ela não é uma coisa para varrer Adão da face da terra. Mas Adão começa a morrer através do processo de envelhecimento, de surgimento de algumas doenças que a Bíblia não relata, mas possivelmente elas existiram, e outras coisas mais que a gente não pode falar, mas que temos consciência que é da natureza humana. Romanos, Epístola Romanos, capítulo 5, versículo 12, fala que por herança nós herdamos o pecado que gera a morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Tanto a morte física quanto a morte espiritual. E só podemos ser vivificados pela pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, na sua morte, ele vence a morte. E vencendo a morte por meio da ressurreição, ele nos concede vida e vida eterna nele. Efésios 2:1. Podemos ver isso. Somos vivificados através da morte e ressurreição de Cristo. Logo, comendo do fruto proibido, iniciou-se o processo da morte de Adão. Adão começou a morrer a partir do momento que comeu o fruto proibido. Primeiro, as consequências físicas não foram logo notadas. Porém, a perda da inocência, a perda da santidade, a perda do convívio e da comunhão, da amizade com Deus, tudo isso aconteceu. O homem foge, o homem se esconde, o homem entende que está nu, o homem começa a ter vergonha, o senso de pudor começa a bater, a aparecer, e o homem começa a se questionar. Coisas que outrora não lhe passava a consciência não pesava. A outra coisa que podemos também observar é que existem 3 tipos de morte citado na Bíblia.
A Bíblia nos fala de 3 tipos de morte. A morte física, que é o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Quem nos dá essa referência bíblica é o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, né? Que o que é do pó volta ao pó e o que é soprado por Deus nas narinas do homem volta a Deus. É mais do que justo. Então essa é a morte física. A morte espiritual. A morte espiritual é a questão da consciência humana sem arrependimento de uma forma geral, como se vê na humanidade hoje. Todo aquele que não se arrepende, todo aquele que não quer compreender que é pecador e que precisa de arrependimento e que somente o reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o reconhecimento de que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna, como está indo lá em João 3,16, esse já está morto espiritualmente. Ele precisa ser vivificado na pessoa de Cristo. Ele precisa ser acordado dentre aqueles que estão mortos espiritualmente. Mas, embora não tenha morrido fisicamente, mas está morto espiritualmente. Nós temos referências bíblicas disso em Isaías 59, versículo 2, aonde diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Efésios 2, do versículo 1 ao 3, que diz que Cristo nos vivifica por meio da sua ressurreição. Cristo, ele vence a morte na morte e ele nos vivifica na sua ressurreição, na sua vida. E terceiro, a morte eterna, que é a separação para sempre do corpo e do espírito, da presença e da graça de Deus. Temos referência disso em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, aonde essa referência bíblica está lá bem clara para que possamos ler e compreender. Na Bíblia, isto também é chamada de segunda morte, ou o lago de fogo, onde está a referência bíblica em Apocalipse 20, 14 e Apocalipse 21, 8. Ou seja, nós temos 3 tipos de morte. A morte física, que é a que todos hão de passar, porque carne e sangue não entra no reino dos céus. A morte espiritual é que o indivíduo pode estar vivendo agora porque ainda não teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar do pecado, por meio do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição. E a morte eterna, a sua decisão pessoal, ele pode recusar-se a reconhecer o senhorio de Cristo e o sacrifício de Cristo como remissão dos seus pecados e está perdido para sempre da graça de Deus, da presença de Deus em corpo e espírito, porque naquele dia todos hão de ressuscitar para estar diante de Deus, porque todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, assim está escrito na palavra do Senhor. A morte como resultado do pecado. Vamos falar um pouco sobre a morte como resultado do pecado, já que estamos estudando tanatologia, que é o estudo da morte. A morte como consequência do pecado, ela consumada, ela gera a morte. Na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz acerca das provações. Temos por costume dizer, olha, Deus está me provando, Deus está me tentando. Mas isso é errado, Deus não prova ninguém, Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado, cada um é provado, cada um é enganado segundo o desejo do seu coração, segundo aquilo que a sua consciência produz, segundo as ideias que são criadas, são materializadas na cabeça, no pensamento do indivíduo. Isso faz desejar aquilo que aos olhos de Deus é errado e ele se consumar isso, e se isso for de uma gravidade extrema, vai lhe causar morte espiritual pelo pecado e ou até mesmo morte física também,
porque dependendo do que ele fizer, ele vai receber a punição dos homens. E em alguns casos, essa punição também acontece na forma de morte, por vingança ou por qualquer outro tipo, né, de ação pela natureza humana, pela resposta do estímulo do impulso humano que cada um de nós temos dentro de cada um de nós. Não é verdade? A outra coisa é que o pecado, a morte, ela expressa uma manifestação da ira de Deus. Como assim, pastor? O senhor não falou que a morte Deus deu como uma bênção? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Entendamos bem. O ato de Deus dar a morte é para poder fazer uma intervenção cirúrgica e separar o que é dele com aquilo que ele pegou da natureza deste mundo. Agora, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, Deus dá a morte como uma expressão da sua ira contra o pecado, que agora contamina o homem. Então, Deus está irado contra a doença e não contra o doente. Entendamos isso. A ira de Deus é contra a doença chamada pecado, contra esse vírus, contra o hamartia, o vírus que mata a alma, e não contra o doente que está morrendo por estar infectado pelo pecado. A referência disso está em Salmos 90, versículo 7 e versículo 11. A outra coisa é que falamos que é um castigo. É um castigo, porque todo pai, tendo um filho que comete um ato arbitrário, ele tem que ser disciplinado. E toda disciplina é um castigo, de certa forma. Mas o que é castigo? Castigo é vingança? Não, Deus não quer se vingar do homem. Se Deus quisesse se vingar do homem, tinha extirpado o homem da face da terra. Não, Deus quer castigar o homem na forma de disciplina, para que ele entenda, para que ele pense no que ele fez, entenda que o que ele fez não tem reparação por ele mesmo, nem por sua natureza, nem pelo seu gênero, que é necessário uma intervenção divina, como está lá, uma intervenção de Deus, como está lá em Gênesis 3,15, né, onde da semente da humanidade Deus proveria esse recurso na pessoa de Jesus Cristo, que pisaria na cabeça do diabo, né? Ainda que o diabo colocasse na cruz como picando o seu calcanhar de forma analógica e metafórica. E vejamos aqui, um castigo, Romanos 1,32. Conhecendo a Deus, as pessoas, mesmo tendo conhecimento de Deus, elas escolhem viver na rebeldia, na arbitrariedade, na contramão. Provérbio 14,12 diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem certos, mas no fim são os caminhos da morte. Mas João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que quer ir ao Pai tem que passar por ele, tem que ser levado por ele. Ninguém vai ao Pai se ele não levar. João 14, versículo 3 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Você tem pensado nisso, que Deus tem preparado o seu lugar na casa dele, ou que o seu lugar já está pronto, só esperando você tomar a sua decisão, você se conscientizar de que o estudo da morte, e que a morte é muito mais do que um fenômeno biológico, onde o espírito sai do corpo, e que envolve toda uma história, onde Deus está preparando algo que agora vemos como enigma, como uma imagem turva, distorcida, no espelho da nossa consciência, mas que naquele dia o Senhor nos fará ver tal como Ele nos vê, não como um homem caído, não como um homem destruído, mas como um homem que Ele, em si mesmo, Ele, Jesus Cristo, nos restaurou em sua imagem, para que sejamos a imagem dele diante do Pai, que o enviou para nós. A outra coisa, o fim da morte. Como se dará o fim da morte? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, Jesus derrota o diabo e o seu poder sobre a morte. E qual é o poder do diabo sobre a morte? É o poder do medo, é o poder da consciência culpada, é o poder
de estar escravizando o indivíduo pela consciência e pela culpa. Jesus derrota a morte, como diz aqui em 2 Timóteo 1,10, vencendo o diabo, né? E tirando este poder da mão dele, quando lá na cruz do Calvário, Jesus morre e ressuscita. Hebreus 2, 14 e 15, Jesus tomou o domínio da morte e ele, só ele tem as chaves da morte e do Hades, ou do inferno, em suas mãos. Referência a Apocalipse 1, 18. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Romanos 10, 13. Mas para isso é necessário que você se faça ouvinte da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor multiplique o conhecimento dele dentro do seu coração. Que a sua consciência seja voltada para o Senhor. Tanatologia bíblica, o estudo acerca da morte. A morte, dependendo do seu ponto de vista, ela pode ser o seu castigo. Ela pode ser a sua separação eterna de Deus. Mas dependendo da forma que você entende a morte, ela pode ser a porta que Deus abre para que você entre no paraíso. Para que você faça igual aquele pecador crucificado naquele dia do lado de Jesus. Quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, cheio de amor e compaixão, ainda que sofrendo, ainda que cheio de dor, ele diz, em verdade eu te digo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus também fala isso para você nesta hora. Creia, receba, não duvide. O Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz dele sobre o teu rosto. Em nome de Jesus. Amém.